Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do setor imobiliário, Imovcast, o seu podcast onde ele levará tendências, novidades e muitos insights. Eu sou Janete Marques e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui comigo. É vice-campeão piauiense de xadrez, formado na UFP em 2006. Começou a fazer computação por hobby, então você já veja que o QI do homem é muito alto. Hoje é investidor, advogado e especialista em contratos. Já foi secretário da Cultura e do Estado com 29 anos e seu QI é 146. Seja bem-vindo, doutor Alando Dourado. Muito obrigado, Janete. Confesso que eu sempre tive muita reticência a participar de podcasts, porque aqui a gente fica muito à vontade, às vezes fala Demais! Fala que não deve. Teve uma delegada agora num podcast que foi dizer como que ela tinha conseguido uma confissão e o STJ anulou o processo criminal pelo que ela falou no podcast, de tão à vontade que a pessoa fica. Mais uma vez que eu aceitei o convite, Fico grata. Eu vou ser bem sincero, não vou medir palavras e tudo, porque esse é o compromisso de quem participa de um podcast. Maravilha. Vamos falar de leilão. Coisa boa, é uma pauta hoje muito importante para você que sempre quis saber todos os bastidores de leilões. Esse cara aqui é um especialista, por isso que hoje ele está sendo o nosso convidado especial. Vai ter muita gente zangada que mexe com leilão. Vixe Maria. Só que eu não vou me furtar de passar algumas informações que eu reputo importantes para quem participa de leilão. Acredito que a informação, quando você divide, você multiplica os conhecimentos. Né? A vida é assim, também. Tem vaga para todo mundo. Não precisa a gente ficar com essa reserva de informação. Então, me comprometo aqui de falar o que eu acho importante. Não vim aqui querendo ser arauto de conhecimento, nem de coisa nenhuma. Aqui do meu jeito, da minha simplicidade. Vamos para frente. Maravilha. Gratidão por participar do nosso Imovcast, viu? E vamos começar aqui com um tema que eu acredito que você está muito curioso. Vamos falar de leilão. Como começou, qual foi o time, o que as pessoas têm que saber, o que elas não têm que fazer, o que é atrativo nesse mundo aqui do setor imobiliário que você entrou. Você pode entrar no ramo de leilão com dinheiro ou sem dinheiro. Então, o que importa é a informação. A gente tem que aproveitar o poder da informação. Então, quem não tem dinheiro, mesmo assim, ele consegue participar desses leilões? Consegue, porque o que importa é a informação. Perfeito. Por vezes, quando eu não tinha eventualmente o capital, mas sabia que o imóvel valia 2x, por isso você tem que estar por dentro do mercado. Eu conseguia contactar amigos, investidores, e a gente fazia a parceria, por que não? Não é? Você propõe e consegue estar ali fazendo bons negócios de modo que todo mundo saia ganhando. Então, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter a informação. A informação então, você me perguntou como é que eu entrei, por exemplo. Eu agradeço, inclusive, a um corretor muito competente, Rafael Tavares, em 2013. Perfeito. Em 2013, ele do nada me liga. Estava havendo um leilão aqui presencial em Teresina. Hoje está tudo muito mais fácil. Hoje a gente consegue, vou falar um pouco sobre isso, via internet, participar de leilões em Santa Catarina, São Paulo, Sergipe. Brasília. Mas naquela época não havia essa facilidade e ele me chamou para um leilão presencial e veja bem, um imóvel de quase 4 hectares, ou seja, 40 mil metros quadrados, para quem não tem noção, vamos comparar aqui, vou pegar um imóvel aqui que seja mais ou menos conhecido aqui do nosso público, aquele que se chama Pintão, ali, aquela loja grande da Pintos. Do Riverside. Ao lado do Riverside. Ali nós estamos falando de 15 mil metros quadrados, ou seja, 1,5 hectare. Obviamente que esse imóvel que eu adquiri, né, que eu arrematei, não estou falando da posição do valor de mercado. Estou falando que eu adquiri um imóvel de quase 4 hectares em 2013 pela bagatela de 30 prestações de R$120. Alano, doutor Alano, posso chamar Alano? Porque aqui você está mais como especialista. Alano. Você recorda na época qual era o valor do imóvel e por quanto? Você já falou o valor que foi leiloado, mas qual é o valor antes do leilão? Você tem noção? Para as pessoas terem noção do valor quando cai que vai para o leilão. Na época, o valor de mercado dele já era uns R$120 mil. Certo, que naquela época era um dinheirão em comparado hoje, para as pessoas terem um parâmetro. Sim, hoje já me colocaram 500 mil nesse imóvel, eu não vendo, por exemplo. Não é? Passou um rodoanel, aquela PI 112, 113, tudo asfaltado. Na época não... E assim, tô até lendo um livro que é O Homem Mais Rico da Babilônia, o livro que eu tô lendo essa semana. Sabe falar.
tá aqui na minha bolsa. Ah, olha, ó, dica para você corretor, para você investidor. E Gostei. O que acontece? Tem uma passagem aí que o sujeito ele recebe uma proposta de comprar os cavalos de determinada pessoa lá e ele foi muito cauteloso. Às vezes o empreendedor ele tem que assumir determinados riscos, claro que o risco controlado. E aí ele reclamou que não dava para contar o número de cavalos e tudo, e ficou postergando. Quando foi de manhã, apareceram vários outros compradores e o pretenso vendedor conseguiu concluir a compra por 3 vezes o valor. Então, muitas vezes, adquirir imóvel é questão de oportunidade. Oportunidade. Esse imóvel eu não sabia nem onde era. Então, me chamaram rapidinho ali, e aí eu só pensei o seguinte, eu não posso deixar de comprar um imóvel de 4 hectares por 30 parcelas de R$ 120, não tem como não ser bom. Que hoje a gente traduz um título bem simples, eu acredito que muita gente vai saber do que eu estou falando, é a famosa galinha morta que nós chamamos. Por isso que é interessante, seja você investidor, você comprador que tá procurando imóvel, sempre ter como referência um corretor. Porque justamente nessas oportunidades, ele liga para você falando. Agora eu falo uma coisa, acredite. Porque quando a gente fala, Alano, que é uma galinha morta, às vezes o cliente ainda fica duvidando. Aí eu falei, doutor, eu tenho até a tarde para o senhor resolver. Por quê? Às vezes chega até 70% abaixo de mercado, 30%, 50%, como eu já peguei vários imóveis. Me lembro que eu peguei uma casa no Alphaville que estava avaliada 4 milhões e chegou a ser vendida por 800. Eu falei para o cliente, falou assim, mas daqui um mês eu compro. Eu, não, doutor, você não está entendendo, a galinha é morta. E ainda fala, não, eu vou pensar uma semana. O interessante é que além da informação é o conhecimento. Mas assim, como informação? Informação que você tem aquele produto está no preço bom e o conhecimento que realmente aquele produto está baixo de mercado. Então, as pessoas confundem muito essas duas falas. Porque eu já ofertei para cliente e ele não comprou no dia, me ligou 2 dias, já tinha vendido. Você, como conhecedor de leilão, e vejo que você sempre está atento às oportunidades, esclareça mais um pouco para os nossos ouvintes aqui do Imóvelcast sobre esse tema que é fascinante. Acredito que muitas pessoas vão adorar ouvir e tirar dúvida. Me conta qual é a cereja do bolo. Na realidade, não vou falar em juridiquês, como eu já pontuei, mas existe um instituto que beneficiou a todos, que é o da alienação fiduciária. Isso é bom para todo mundo, vou explicar por quê. Então, o sujeito não tem dinheiro para adquirir o imóvel, procura uma instituição bancária, o banco faz a análise de crédito, tudo, e disponibiliza o dinheiro para que o comprador adquira aquele imóvel. Aquele bem. A propriedade ainda é do banco, não é? Não vou falar em questões técnicas, depois não venham reclamar, eu tô falando aqui para o público. Mas esclarecida pro então a propriedade fica com o banco. Perfeito. O natural é que se pague, depois que se paga, obviamente quando se faz a alienação fiduciária, tem que ir ao cartório e colocar aquilo ali como uma averbação para que fique valendo para terceiros, para que todo mundo saiba que aquele imóvel não é de quem está na posse, é do banco por conta da alienação fiduciária. Se não pagar, a lei de alienação fiduciária dá uma série de possibilidades para que o banco consiga reaver o dinheiro investido. Isso é bom para todo mundo, os juros ficam mais baixos, aumenta a quantidade de pessoas que podem pegar o financiamento e dá a segurança para o banco pegar o dinheiro de volta. Por isso que os juros ficam mais baixos. Então, o que acontece? É necessário haver o primeiro leilão. No primeiro leilão, eu não vejo muitas oportunidades no primeiro leilão. Dificilmente é um bom momento para comprar no leilão. Porque o primeiro leilão, o imóvel vai a leilão no valor do mercado. Então, atenção para você. Veio o que eu entendi aqui, Alano. Nem sempre quando o imóvel vai para leilão, na princípio, a primeira etapa, é interessante comprar. Correto o raciocínio? Correto, mas há casos que é interessante. Por exemplo, eu quase adquiri um imóvel agora em São Luís, de 120 metros quadrados, do lado do Hotel Luzeiros. O valor de conheço. O valor de mercado dele é 1 milhão, só que ele estava avaliado, o valor de mercado que eles têm que colocar é o valor que foi utilizado para a base de cálculo do ITBI. Está lá na escritura. Ele estava avaliado por 650 mil. Então, inclusive, essa semana eu vi até uma reportagem de um ator famoso que estava com um imóvel de 20 milhões. Isso saiu agora, tá todos de acordo com as reportagens que eu assisti. Que era 20 milhões e foi leiloado por 780 mil. Quando acontece isso, é parecido com aquele imóvel que eu adquiri, o proprietário dormiu no ponto. Porque é obrigatório que ele seja
chamado para participar de todo o processo, então você impugna o valor e tudo. Voltando nessa fala que as pessoas têm muita dúvida. Quando acontece isso, tem como o dono reverter essa situação na justiça ou não tem mais como? Ele impugna o valor. Não, o valor não é esse. O valor de mercado era nessa época. Mas se deixar rolar, como se diz, a coisa vai consolidando, né? Agora vamos lá, deixa eu falar aqui. As duas primeiras fases, que tem prós e contras. A primeira fase tem que ser no valor de mercado, certo? Perfeito. Acontece de ter boas oportunidades, é mais difícil. A segunda etapa é o valor da dívida. Então, vamos supor, o imóvel já aconteceu também, um imóvel que eu já passou por mim. Um imóvel de 400 mil reais, o valor da dívida era apenas 80 mil. Por que 80 mil? Pode ser que a pessoa já tenha pago a maioria da dívida, ou pode ser que ela tenha financiado apenas Saldo devedor. um pequeno pedaço. Tenha pago, né, para o vendedor, e o banco entrou financiando só um pequeno pedaço. Mas, por vezes, o valor da dívida é até maior do que o valor do próprio imóvel. Então, isso varia caso a caso. Nessas duas etapas, o banco ele não se compromete com débitos do imóvel, nem condomínio, nem IPTU, etc. Passou essas duas etapas, a pessoa que fez a alienação fiduciária não tendo adquirido e nem ninguém tendo adquirido, a propriedade se consolida para o banco. Então, agora a propriedade é plena do banco, a partir dali da instituição financeira. A partir dali, o banco faz o que ele quiser com o imóvel. Tal qual eu faço com um imóvel meu, tal qual eu faço com o meu carro. Então, eu posso colocar tudo administrativamente. Então, o que acontece? Vamos para a terceira etapa, uma licitação aberta. Então, o banco pega, cadastra lá um leiloeiro, coloca o imóvel para que aquele leiloeiro cuide. São diversos leiloeiros. Por exemplo, se você entrar no site da Caixa, tem lá uns 20 sites de leilão, com seu leiloeirozinho ali, etc. E você está sem ter o que fazer, entra nesses sitezinhos. Então não é um site específico, Alana, mas são vários sites que as pessoas podem entrar, olhar? O banco é proprietário desse Entendi. momento, então ele faz o que ele quiser. Entendi. Ele pode colocar no leiloeiro A, no B, no C, no D, e cada leiloeiro tem a sua metodologia de trabalho. Entendi. E cada leilão tem um edital próprio. Mas nessa fase, em geral, aí vai depender do edital, em geral, o banco vai pagar débitos de IPTU e condomínio. Você acha que é pouco, mas não é. Por vezes não é. Por exemplo, eu adquiri aqui há um mês, mais ou menos, um apartamento no Village Ágata, aqui no Village Leste, aqui no Vale do Gavião. Vale do Gavião. O valor de mercado varia entre 120 e 130 mil. Eu adquiri por 80 mil, aqui estou dando um spoiler. Detalhe, ele agora não tá esse valor não, tá 180. 180? 160, Então, isso, ótimo. aí, ó. Pode demorar o podcast aí que vai aumentando. Essa foi boa, viu? Mas aí, ó, tinha 27 mil de débito de condomínio, só de condomínio. Perfeito. Então, impacta. Para você que está querendo maximizar seus ganhos, né? Então, impacta. Diminui muito a margem de lucro do seu negócio, né? E depois disso, o banco pode colocar também venda direta. Então, você está sem ter o que fazer, entra, fica olhando o que vai ser vendido, o que não vai ser vendido. Qual o site que você gosta de olhar? Olha essa pergunta. São diversos. Eu não vou querer fazer propaganda, mas tem lá uns 20. Não, o site é o seguinte: você pode, para começar, você pode entrar no site da Caixa Econômica. Perfeito. E lá vai ter uns 20 sites de leiloeiros cadastrados. Cada um tem seu modo. Se você quiser participar de modo pedagógico, apenas para aprender, você clica lá no dia de um leilão, fica observando como é que funciona. Cada um tem um jeito. Tem um que é só o reloginho, tem outros que eu prefiro, que fica a figura do leiloeiro mesmo no vídeo. Há uma maneira de ficar se comunicando. Esse último leilão que eu participei, por exemplo, tinha imóveis do Brasil todo. Então, os imóveis do Piauí, geralmente é em ordem alfabética, né? Então, o nosso fica bem pro final, por ser letra P. Havia 5 lotes do Piauí. Era o lote 162, 163, 164, 165 e 166. Beleza. Eu adquiri 4 imóveis nesse leilão. 3 casas populares em Parnaíba. E esse apartamento aí foi o último que eu participei. Veja bem, o que acontece? Esperei acabar. Nos últimos segundos, ninguém do Piauí havia dado o lance.
manda uma mensagem pro pregoeiro, que ele tem interesse, porque ele fica com 5%. Antes disso, se eu não me recordo, tem que fazer um cadastro, né? Para as pessoas entenderem. Não é só chegar e abrir, não. Você faz um pré-cadastro, depois um cadastrozinho, para você já participar desse leilão, não é isso? É por isso que eu estou dizendo, para entrarem no site da Caixa, olhar como é que funciona, porque tudo começa do tentar, né? Para se familiarizar, você tem que se familiarizar com o site previamente. Porque cada um tem seu modo. Sim. Um é só um reloginho que vai acabando ali, o outro é o pregoeiro falando. Eu prefiro quando tem a figura do... Mas aí o que é que eu quero lhe dizer? Faltando poucos segundos eu entrei, eu já tinha informação, já possuía informação de que essas casinhas populares que eu adquiri, Eliseu, no conjunto residencial Eliseu, alguma coisa lá em Parnaíba, que vai para a Lagoa do Portinho. Eu sei. Tem casa lá sendo vendida a 150 mil. Então, eu adquiri uma por 41 mil. Muito bom. Com os custos de cartório e com o pregoeiro, gira em torno de 10%. Vamos lá, 47 mil. Outra por 49 mil. Então, eu me comprometi em falar a verdade, estou abrindo aqui o jogo. Tá, Marina, eu fico muito grata, viu, gente? Para vocês entenderem. Foi 50 e tantos mil. Outra casinha parecida foi 69 mil, igual, na realidade igual. Parecida assim, porque um bota muro, o outro não bota. E vou já dar umas dicas de cuidados, né? Porque às vezes o gato, você compra gato por lebre. E outro foi esse apartamento que você estava me dizendo que vale 180, eu calculei uns 130, 120, que foi 80 mil, já com os custos e tudo. Então eu estou falando aí mais ou menos de 100 mil, 180 com 80, 260. No mínimo aí dá para ganhar, no mínimo, se uma casa vale 150 mil, você abre a boca e oferece por 120 mil, vende na hora. Vende na hora. Quitada, nesse caso, eu comprei à vista. Mas tem leilões que são parcelados. Tudo vai do edital. Tem leilões que vai parcelado. Então, você comprou uma casa por 50 mil. Se você vender ela, e ela vale 150 mil. Se você vender por 120 mil, olha o tanto que você está ganhando em 2, 3 meses. Já aconteceu, Alano, de você comprar um imóvel no leilão e ter pessoas residindo? Qual foi essa tramitação que você teve que fazer para fazer posse do imóvel? É uma das perguntas que as pessoas têm muito receio quando há pessoas morando, residindo. Não é difícil tirar, não. Não é difícil. Como é que funciona? Explica aí pra gente. Nesse caso mesmo, por exemplo, desse último, dessas 3 casas lá de Parnaíba, 2 estavam sendo utilizadas. Olha, interessante. Então você faz a notificaçãozinha e vou lhe dizer que tem todo o acompanhamento de um oficial. De coração, olha, as pessoas quanto mais humildes, mais elas são honestas, mais elas são transparentes. Tem isso também. E assim, a gente tem que levar um pouco do lado humano também. Então, a partir do momento do leilão, a partir do momento que eu arrematei, que eu paguei, né? A partir do momento que eu paguei, a pessoa que estiver na casa, ela passa a me dever aluguel. Então, eu faço a notificaçãozinha extrajudicial, tudo muito tranquilo. Faço uma visita lá, eu peço para alguém ir, você formaliza aquela notificação, mas eu costumo entrar em contato já com também às vezes corta o coração, você vê as pessoas na casa. Eu compreendo. Mas aí você abre mão e diz, olha, você quer quanto tempo para sair? Não se preocupe, eu não vou lhe cobrar aluguel e tudo com jeito se resolve, né? Na truculência não leva a lugar nenhum. E aí, mas aí algumas outras preocupações. Esse caso lá de São Luís, eu não me interessei mais porque ele foi arrematado por 750 mil. Um apartamento de 120 metros quadrados do lado do Luzeiros. Vale 1 milhão e pouco. Eu não me interessei porque havia algumas ações judiciais. Foi arrematado na primeira, porque o valor que estava ainda no valor de mercado, certo? Então, esses cuidados você tem que ter. Às vezes a gente pede a certidão para ver se há alguma restrição no imóvel. Manda um despachante no cartório, pede aquela certidãozinha, identifica se está ocupado, se não está ocupado. Cada situação tem suas nuances, certo? E na hora de vender, detalhes também fazem a diferença. Por exemplo, isso até recomendo para quem estiver interessado. Olha aí. Existe um rapaz chamado Vitor, não estou nem fazendo propaganda dele, mas é que eu achei muito interessante. E fica até de recomendação para algum corretor, porque eu ainda não vi isso aqui no Piauí. Ele
Ele vende cursos de leilão. Olha aí, esse é para você, corretor, ou você investidor que queira saber. O Vitor, ele vende curso de leilão, só me engano, o nome do curso dele é Enriqueça com Leilão de Imóvel. É ali o nome do curso, é Enriqueça com Leilões de Imóvel. Ele faz muitas parcerias, até com os alunos dele. Ele cobra, salvo engano, uns R$500 no Brasil todo. Ou seja, maravilha. Ele já se capitaliza pela própria mensalidade que estão pagando para ele. E não fala nada mais nem nada menos do que o que a gente já sabe como é que é. Mas as pessoas não têm essa informação e pagam mesmo. E é útil. Por exemplo, uma coisa que eu concordo com ele. Você compra um imóvel desse, você dá um trato. Até um corretor de veículos, ele pega o carro, ele dá uma repaginada, ele dá um polimento, ele tira o fumê para o carro ficar mais bonito, ficar mais apresentável. E isso faz a diferença. Então você coloca uma mobília, você dá uma pintada, você passa, renova a pintura, certo? E isso faz com que chame mais atenção. E valorize mais o imóvel. Valorize, né? E às vezes você tem que ter cuidados na hora de adquirir imóveis que vai além do que será que cabe no meu bolso. Observar a vista, saber se tem barulho ao redor. Eu sempre olho muito desses detalhes. Se tem terreno ao lado, no ponto de subir uma torre, porque barulho, poeira. Depois que termina, você perde a vista da sua varanda. Se tem casa de show por perto. Como é que é a vizinhança, se é seguro, se não é seguro. Então, você está me falando aí que antes de você comprar um imóvel, você faz todo um estudo. Então, pelo que eu percebo hoje, corretor, isso você está me falando só esclarecendo que a gente já tem a pura convicção, é que hoje o cliente, ele está mais especialista do que certos corretores. Porque tem corretor, eu odeio o corretor que só pega, cola e copia e envia para o cliente. Então, você está me falando que, olha, isso serve para você. Que o nosso cliente hoje, ele está muito mais munido de informação que o próprio corretor. Então, é interessante que o corretor, ele tenha todo esse conhecimento, porque quando o cliente chega, ele já consegue agregar a mais a informação do cliente. Não é isso? Então, o corretor que não tiver uma informação de um imóvel para apresentar para você, tô aqui, viu? Sou corretor, eu posso lhe vender, viu? É atrativo saber dessas informações. Você concorda comigo ou não? Volto para a história, volto para a questão da informação. E os clientes hoje têm uma série. Eu sigo diversos corretores e aprendo com os corretores. Mas hoje eu já sou a corretora dele, viu, pessoal? Tô brincando. Mas a gente aprende com os corretores. Hoje as postagens mostram o interior do imóvel, mostra o preço do imóvel. Então ali você já calcula o metro quadrado, você já faz suas análises. E ali você está aprendendo, porque a precificação é muito difícil. Muito difícil, verdade. Então você tem que estar sabendo quanto é que é o metro quadrado. Eu não consigo entender como que pessoas que têm, às vezes, um dinheiro para investir não sabem quanto é que custa o metro quadrado na Ilhotas, o metro quadrado na Santa Maria da Codipe, no Jockey, no Vale do Gavião. Não custa nada. Não tem uma noção do mapa inteiro da cidade. Conhecimento. Não tem noção do mapa inteiro da cidade, para onde é que está sendo a zona de expansão, para onde é que não está. Não custa nada. Quem pretende investir em imóveis está se reciclando, porque isso é de graça, você aprende de graça, né? Agora, se você não se predispuser a estar se munindo de informações, quiser ficar falando só da Deolane, se está preso, se está solto, você perde a oportunidade de aprender, não é? Então, não paga nada para aprender. Então, e as informações hoje estão aqui conosco, né? E quando a gente fala de leilão, a gente também acaba que vai no outro assunto do setor imobiliário, que é contrato, onde o doutor Alano Dourado é especialista. Hoje acredito que é um dos melhores especialistas em contrato no nosso estado. Explique para a gente como é que funciona, porque hoje eu acredito que o contrato, não sendo bem feito ou mal feito, dependendo do contexto que o cliente entender, ele pode te trazer muitas dores de cabeça. Explique aí para a gente, doutor Alano. Só para não haver críticas, você se refere a especialista no dia a dia, não tem formação. Por isso que eu estou mais nessa transição. Entendeu? Alano Dourado como investidor, quando passa para contrato, quis colocar essa pauta como doutor, porque eu sei que você tem um conhecimento muito grande de contrato e me deu uma aula e tanto. Não abra mão de fazer contrato. Perfeito. Se você puder minutar, minute. Se não, você, seu advogado, porque você está sendo um constituinte da Carta Magna de 88. O contrato ele faz lei entre as partes. O interessante é que você esteja com uma pessoa de boa fé no outro polo, mas por vezes, infelizmente, não é. E contrato, ele faz estrago. O contrato, ele faz estrago. Vou dar um exemplo.
Meus contratos são muito concisos, uma página, 2, máximo 3, eu leio por completo, dentro da boa-fé, da transparência. Mas vamos dar um exemplo, um contrato de 30 páginas. Se você trocar um I por um OU, mudou tudo. Um exemplo, determinada parte tem 5 obrigações para fazer. A obrigação é dever do fulano. A obrigação A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, é dever do fulano fazer 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ele tem a obrigação de fazer 5. Você recebe um contrato, 30 páginas. Nesse ponto nevrálgico, se você trocar o I pelo OU, as 4 primeiras estão detonadas. Já muda totalmente. Ou faz as 4, ou faz a última. Então, quando é que você vai descobrir isso? Quando der choque. Não, mas você tinha a obrigação de fazer essas 4 primeiras. Não. Ou eu faço as 4 primeiras, ou eu faço a outra. Última. Um pode por um deve. Então, olha como trocar um pode por um deve num contrato de 30 páginas, aquilo ali é uma agulha no palheiro. A troca de uma palavra dessa vira uma agulha no palheiro. Então, o comprador deverá fazer isso. O sujeito troca o deverá por um poderá. O comprador poderá. Mas se quiser, não tem obrigação. É facultativo, não é? Então, é importante olhar com detalhes. Outro dia, eu não gosto de modelo, né? Cada contrato tem sua história. Mas outro dia particularidades, né? Um amigo muito bem preparado me pediu um modelo de contrato de compra e venda e um modelo de contrato de locação. Aí eu disse, depende. Ele depende de quê, rapaz? Eu disse, é o comprador, é o vendedor, é o locador ou é o locatário? Então muda o foco. Então, por exemplo, se eu sou o locador, ou seja, o dono do imóvel que está disponibilizando para locação, eu vou querer colocar cláusulas de para que o imóvel vai ser utilizado. Ou seja, eu estou alugando para você colocar uma livraria. Não vá transformar no McDonald's. Entendi. Se transformar, eu consigo lhe despejar. Proíbo a sublocação. Proíbo a sublocação apenas com autorização. Proíbo uma reforma no prédio a menos que eu tenha autorização. Autorização. Está acontecendo isso recente comigo. Então, por exemplo, às vezes o locador... Aliás, o locatário é um mau locatário. Mas aí ele pegou e alugou um cantinho do imóvel para uma banca de revista e não perguntou pro locador. É uma oportunidade que você tem de invocar aquela cláusula da proibição da sublocação para conseguir um despejo. Entendeu? Já do outro lado, quando é o locatário, aí você coloca que renovação automática, faltando 30 dias, se o locador não notificar, vai estar renovado automaticamente. A critério do locatário, ou seja, se ele não quiser mais, ele entrega o imóvel, podendo sublocar, podendo mudar a destinação financeira. Ou seja, ali você é um constituinte. O contrato ele faz lei entre as partes. Você vai moldar o contrato do jeito que você quiser. E as pessoas elas têm medo, por vezes, de pegar um contrato de imobiliária, desculpe aqui os donos de imobiliária, e fazer determinadas alterações. Aquilo não é contrato de adesão. É verdade. Você pode fazer suas alterações, você pode sugerir. Você sugere, não tem problema você sugerir se a outra parte aceitar, ou não você já tem. Você sugere se a outra parte aceitar, tá feito. Uma vez eu vi uma fala e foi de uma advogada. Ela falou o seguinte: contrato não é para ser feito para as partes envolvidas, é para justiça entender. É basicamente resumindo a sua fala, porque às vezes a gente não quer trocar só algo aqui. Eu vou colocar isso. E acaba que a gente vai muito na parte leiga da forma de colocar no contrato. Então, sempre quando alguém for fazer um contrato, é interessante ficar atento a essas falas, porque essas falas, às vezes, a gente acha que elas são bem colocadas para nós leigos, e sendo que para a justiça é totalmente diferente, é um outro sentido. Na realidade, os contratos que eu faço são muito transparentes, eu chamo e tudo, mas infelizmente nem sempre é assim. É assim. Então tem que estar bem claro lá mesmo para caso de alguma controvérsia essa semana... poder buscar a justiça. E é tão importante essa questão que quando você faz contrato com grandes núcleos de fora, grandes conglomerados de fora, a maior preocupação é escolher aonde é que vai ser discutido isso. É no TJ do Piauí, é no TJ de São Paulo. Não é? Porque eles sabem que a gente, pelo desenrolar, a gente já consegue compreender o ponto de vista jurídico dos magistrados daqui, mais do que
a gente consegue compreender o ponto de vista jurídico de um magistrado de São Paulo. E eles sabem que também o inverso também acontece. Então, a cláusula de escolha de foro é sempre um motivo de muito debate, quando o contrato é muito grande. Né? Muito grande, não é isso? Olha, que assunto bem interessante. Inclusive, né, Bruno? Essa semana a gente teve isso lá na imobiliária e foi essas pautazinhas que a gente tirou muito, ó, acordou para a vida, né, em alguns pontos. Falando em contrato, foi um assunto muito bom, viu? Muito feliz você estar esclarecendo esses pontos aqui pra gente. Eu acho que as pessoas estão bem realmente... por cima, porque é o tema palpitante esse de contrato. É, bem para fundo. Precisa de muita criatividade. Então, contrato de compra e venda, às vezes você perde uma venda porque faltou uma criatividade. Ou tem uma dor de cabeça futura, por não ter a criatividade também. O contrato ele não é baseado só no preço, não. Às vezes as pessoas acham que os deveres e é só o ponto nevrálgico é o preço. Não, vamos ser criativos. Não, é o preço, mas eu vou lhe dar o muro. Quais as cláusulas principais que você acha que tem que ter no contrato de compra e venda? Olha, isso é legal, viu? Para você, corretor, você que faz seu contrato avulso, dê esse exemplo aí pra gente, doutor Alano. Seu comprador é o vendedor. Esse é bom. É caso a caso. É caso a caso. Mas o que eu tô querendo chamar a atenção agora é o seguinte: não é só preço. Às vezes o sujeito ele tá para fechar o negócio, ele tá para comprar, mas ele tá aqui, não, mas eu não vou querer porque aqui faltou o muro aqui, não tem esse muro. Não, coloca aqui o muro, eu vou colocar. Eu tenho a obrigação de construir o muro em 90 dias, aí abatendo do valor a ser pago e tudo. Entendeu? Entendi. Mas ele quer com muro. Então não vamos só. Isso é o curso de negociação de Harvard, que eu aprendi isso também, que é muito interessante. Interessante. Se você me permitir que eu falar um pouco disso. Fale um pouco, eu já sei, é bem atrativo, onde tem... Pode falar, fale. Eu acho que é interessante as pessoas saberem. Esse curso é muito interessante. Eu usei essa semana. Não posso falar, calado. A gente já havia conversado sobre isso. Fale. Então vamos lá. O que o pessoal de Harvard ensina? Você tem que chegar... O melhor negócio... Primeiro que não existe negócio bom para ninguém. Quando o negócio é muito bom para alguém, vai parar por ali. Porque o negócio só é bom quando é bom para os dois lados. Dois lados, tem essa mesma convicção. E aí há uma continuidade. Porque se for muito bom para um dos lados, o outro lado que foi prejudicado vai sobrar. Vai achar ruim e depois não vai querer mais diálogo em negócios futuros. Né? Então vamos lá, como é que Harvard explica? Vamos supor que eu quero vender meu celular aqui por R$1.000. Né? Então eu sou o vendedor. O meu valor ótimo é o preço que eu quero vender. Eu quero vender ele por R$1.000. Mas eu tenho um valor de reserva. O meu valor de reserva é R$500. Ou seja, eu quero vender por R$1.000, mas eu aceito vender por até R$500. O valor ótimo e o valor de reserva. Já o comprador, ele também tem o seu valor ótimo e o seu valor de reserva. Vamos supor que nesse exemplo hipotético, o comprador quer comprar por R$300. E ele aceita pagar até R$590. Ou seja, o valor de reserva do comprador é 590 e o valor de reserva do vendedor é 600. Não existe o que o pessoal de Harvard chama de ZOPA, que é a zona de possível acordo. Porque um só vende até por 600 e o outro só paga até 590. Vamos supor que ao invés de pagar 590, o valor de reserva do comprador, neste exemplo hipotético, seja R$700. Então aqui nós temos uma ZOPA, uma zona de possível acordo. Que varia entre 600, que é o valor de reserva do vendedor, e 700, que é o valor de reserva do comprador. Então, entre 600 e 700, nós temos uma zona de possível acordo. O melhor negociador vai ser aquele que mais se aproximar do valor de reserva do outro. Então, ele conseguiu comprar por 690. Então, chegou muito perto do valor de reserva do vendedor. Então, o vendedor foi um negociante melhor, nesse caso. E existe uma coisa chamada maldição do vencedor, que eles chamam, que é... Por isso que a gente evita dar sempre o primeiro preço. Vamos dizer que você esteja vendendo o seu apartamento, você quer vender seu apartamento por 200 mil. Então, o seu valor ótimo é 200 mil. Aí eu chego e digo, Janete, eu queria comprar aquele teu apartamento. Ele diz, você me paga quanto? Eu digo assim, 230, tá bom? Ora, você queria 200. 230, tá bom? Aí, não, tá fechado. Então, qual é a maldição do vencedor? Eu consegui ganhar o meu primeiro lance, mas vou morrer sem saber por quanto eu poderia ter comprado. Nunca vou saber qual seria o seu valor de reserva.
Então tem que ter cuidado. Na hora de dar o primeiro preço, tem que ter cuidado. Mas isso entra muito a questão da negociação. Negociação, inteligência emocional, eu acredito muito nisso. Por quê? Quando você está negociando, você consegue observar em alguns pontos, não consigo explicar por quê, mas acaba que a gente aprende com o tempo, até onde você consegue, se você tem que dar a primeira proposta ou não, ou deixar a pessoa falar. Eu sempre falo para minha equipe, e eles sempre, eu tento passar isso para eles. Negociação você tem que ouvir. Porque quando você vai com muita sede ao pote, você talvez não faça uma ótima negociação. E eu, quando entro na negociação, tentando, viabilizando uma negociação que seja boa para ambas as partes. Tanto para quem está comprando, como quem está vendendo, porque, como você falou, cliente é para a vida. Então, o cliente é feito de um relacionamento. Se não houver uma negociação que for atrativa, se você achar que não foi atrativa, você não vai mais querer fazer negócio comigo. Não vou fazer negócio, comprar nenhum imóvel com a Janete, porque eu acho que ela puxou mais para um lado, não puxou mais para o outro. Essa é uma fala leiga, que as pessoas sempre falam lá pra gente. Então, isso eu acho que vai muito, doutor, da questão de negociação, que acaba que você pegou isso, questão de aprender a investir, questão do setor imobiliário, que acaba que vai trazendo muito nessa parte também, na parte jurídica, que é a sua, que vocês advogados também têm esse dom de negociar. E na hora que você chegar eventualmente no valor de reserva e ainda não conseguiu fechar o negócio, você tem que usar a criatividade. O sujeito tá aqui e tal, diz, rapaz, vamos fazer o seguinte, pois então compra por esse preço, que eu vou falar com o pessoal aqui para dar uma geral, para pintar, olha, esse banheiro aqui, vamos colocar um box e tudo, se preocupe. Você quebra o paradigma, você quebra a linguagem única do preço. Você já está indo para outros vieses usando a criatividade, né? Então, por vezes você consegue fechar um negócio. Por exemplo, contrato de assessoria jurídica. Não, vai ser X mil reais por mês. Não, mas não se preocupe não, que ao invés de eu lhe dar assessoria só na parte de contrato, que aparecer na área tal, ou seja, você está quebrando o viés preço, né? Com criatividade, né? Maravilha. E quando a gente passa para essa área de fazendas, terrenos, que você acabou de falar, hoje minha dicção não tá legal, viu? Eu tô achando bacana. O que me obrigei agradecida, mas eu sei. O Bruno sabe que quando... Explique pra gente como é que funciona. Você pegou um processo, acho que recente ou foi algum tempo atrás. Desapropriação. Desistência de desapropriação. Desistência. Essa questão de fazenda, uma das vezes que eu iniciei, também foi com informação até um pouco fora disso, para você ver como a informação ela é importante, né? Eu sem um pau para dar num gato, liseira maior do mundo, tive a informação de que uma fazenda no Maranhão valia R$ 1.200 o hectare e estava sendo vendida a 300. E eu tive o ímpeto de chamar um amigo, investidor, obviamente com toda a transparência, porque negócio tem que ser transparente. Tem que ser. Tem que ser transparente. Sem transparência não funciona. E falei para ele que estava havendo uma venda de uma fazenda boa para investir, que valia R$ 1.200 o hectare. Eu tinha essa convicção de que valia, hoje vale mais, que estava sendo vendido por 300. Então eram 2.000 hectares. Aí eu chamei ele e disse assim, rapaz, faz o seguinte, tu vai comprar os 2.000 hectares, mas por R$600. Ou seja, tu vai comprar os 2.000 pelos 300, tu fica com 1.000 e eu fico com 1.000. Aí nessa brincadeira eu adquiri 1.000 hectares lá no Maranhão, sem ter R$1 no bolso, né? Isso está com uns 10 anos, mais ou menos, né? Mas o que você está se referindo aí, eu acredito que seja a questão da desistência da desapropriação, né? Isso me chamou muita atenção quando um cliente de outras causas chegou lá no meu escritório e disse, Alano, eu tenho uma fazenda de 9.000 hectares e o INCRA está desapropriando, e se você conseguir reverter essa desapropriação, a metade é sua. Eu disse, olha, então, muito melhor do que se eu tivesse cobrado 20 mil, 30 mil, 40 mil. Desse tipo. E aí eu fui para cima, a gente esteve lá na Casa Civil, lá em Brasília. Mas isso é interessante, doutor, porque para um advogado aceitar uma causa dessa, ele tem que ter uma gordura que nós chamamos na conta, porque uma causa dessa leva anos, não é isso? Sim. Pronto. O advogado, ele não precisa ser milionário, mas ele também não pode estar trabalhando de manhã para comprar o jantar. E dá para economizar. Quem é que não consegue economizar 10%?
do que ganha. Isso está no livro também. Tá, isso é outro podcast pra gente aprender sobre... Porque é o seguinte, você tem convicção, e eu só pego causas que eu acredito, que você vai ganhar ali, você tem que entender que o cliente e você estão trabalhando no mesmo time. Se o time leva um gol, os dois levaram. Se o time faz um gol, os dois fizeram. Então, por vezes você cobra 50 mil, o cliente não quer pagar. Mas você cobra, rapaz, vamos fazer o seguinte, se der certo, 30% é meu. Você ganha muito mais, especialmente se falar de imóvel, né? Como dizem os americanos, não espere para comprar imóvel. Compre e espere. Está sempre valorizando. Eu já ia fazer essa pergunta, foi quando ele falou essa frase. Está sempre valorizando. Então você aconselha as pessoas fazerem investimento em imóveis? Com certeza, a população está sempre aumentando. E o planeta Terra sempre é do mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Então, onde não tem gente, vai ter que ter. Então, o que era Zequinha Freire em 97? 97. A João 23, há 10 anos atrás. Vamos lá, o Gurupi, onde lotes lá eram 80 mil, hoje está 150, 170 mil. O nosso Alphaville, 190 mil em 2020, hoje está 1 milhão. Todos os Santos não tinha nada. Tinha nada, era sítios, né? Era chácaras. Hoje o Rodonel. Fechou o ferro de Gomar, não é? Isso. Que vai ali do balão ali que vai para o Clube da OAB até a usina Santana. Puxa ali pro balão que vai para Altos e fecha o triângulo. E aquela região ali, sentido Altos, Campo Maior, ela tá crescente. Você vê que as grandes incorporadoras, construtoras, elas estão indo naquela velocidade ali. Onde terras ali valia o preço mínimo e hoje vale milhões. Sim. Então, o melhor investimento hoje, você concorda aí que é imóveis? É um dos grandes investimentos. É um dos grandes investimentos. Assim, só não será para quem mexe com, na minha opinião, né? Certo. Para quem mexe com comércio, porque comércio ele lhe dá uma liquidez muito rápida e também uma excelente margem de lucro, né? Comércio? Comércio. Você acha isso? Sim, você tem. Porque ele tem altos e baixos. Não, mas você consegue também uma liquidez mais rápida. Você tiver uma distribuidora de vidro, por exemplo, você monta seu estoque, você compra por X, daqui a pouco tá vendendo por 2X, né? Só que o imóvel ele te dá essa certeza de que não vai dar errado. Não vai dar errado. Sabendo comprar, sabendo analisar, não é? Quem diria que aqui a gente ia ter API 112, 113, é o Rodoanel Norte. Ninguém sabe, ninguém conhece o Rodoanel Norte. Tá tudo interligado, agora tá interligando ali a estrada que vai para a União, interliga com a estrada que vai para Zé de Freitas, era tudo Pissarra. Tá sendo concluída a obra agora. E o que tem de condomínios na estrada de Zé de Freitas e a questão do comércio que está ampliando, restaurantes famosos já naquela região, então o povo está indo para essa área mais rural. O povo tá sempre namorando e a quantidade de gente no mundo tá sempre aumentando e o planeta Terra continua do mesmo tamanho. Né? Pronto, voltamos à questão das terras aí, das fazendas que você falou do INCRA. Pois é, aí quando você tem uma dificuldade, você tem que entender que você tem que colocar a faca no dente e ir pra cima. Eu era chamado de doido, porque no Brasil, até então, o INCRA não havia desistido de uma desapropriação tal qual era essa. Agora, tem um julgamento do Luiz Roberto Barroso que ele fala, tudo que é justo, correto e legítimo tem que encontrar um caminho no direito. Então a fazenda, só se falava no Petrolão na época, né? Tive com o ministro Augusto Sherman lá do TCU, inclusive ele paralisou toda a reforma agrária, não estou dizendo que foi por conta da minha visita lá, mas eu demonstrei lá que de 1,5 milhão de lotes que o INCRA havia entregue, mais de 500 mil irregulares só num ponto, que é no cadastro das pessoas. Então, 240 mil pessoas que moram na cidade recebendo em outra cidade que não pode. 140 mil pessoas que moram no estado recebendo em outro estado. 81 mil empresários. Tinha senador recebendo lotes, entendeu? Então você pega uma fazenda de 9 mil hectares, chegou a ter 4 mil cabeças de gado, nesse caso concreto. 4 mil cabeças de gado, com mais de 70 quilômetros de energia elétrica trifásica, umas 15 casas de moradores, ampla produção. E aí o INCRA, nesse caso, é uma exceção, o INCRA tem um trabalho extremamente sério, louvável, uma bandeira muito bonita. Estava desapropriando sem nenhuma necessidade. Você sabe, ali estava nítido. Então, isso foi levado para Brasília, isso foi acompanhado bem direitinho e reconheceu-se, né? Depois dessas sucederam-se outras, mas aí o que eu quero destacar nesse caso? Eu jamais mensuraria
Isso. Agora vamos supor, uma fazenda que vale 50 milhões de reais. Janete, se você quer vender seu carro e eu puder precificar seu carro, é muito simples. Dizer, seu carro vale 200 mil. Eu vou adquirir seu carro e vou dizer assim, não, eu vou lhe pagar 4 mil. 4 mil. Por vezes o INCRA faz isso. Daqui que você vai concluir o debate de valor na Justiça, porque a Justiça Federal ela não avalia nem conveniência nem oportunidade de desapropriação. Nulidades e valor. Só avalia nulidades e valor. Então, quando esse empresário me procurou, um empresário muito bem sucedido, eu observei e disse, olha, então isso para ele é muito importante. Se você parar para pensar, essa fazenda valendo 50 milhões de reais, ele prefere receber 25 milhões daqui um ano e meio, do que passar 15, 16 anos na Justiça Federal debatendo o valor. E aqui eu não estou criticando nem Justiça, nem INCRA, nem ninguém, mas é o que a gente vê em processos análogos, né? Tem desapropriações que começam em 2005, que ainda hoje bola na Justiça a discussão do valor, por exemplo. Posso demonstrar, no nosso escritório temos casos dessa natureza. Então, é saber se valorizar, é saber ir para cima, e trabalhar sempre buscando a lógica, que o Einstein já dizia. O Einstein, não fui eu, não. Dizia que, como ele sempre era muito racional, todo mundo sabe, ele dizia o seguinte: não existe uma teoria, por mais complexa que seja, que você não consiga explicar para uma garçonete, sem nenhum demérito às garçonetes, pelo amor de Deus, até porque essa frase não é minha. O que ele está querendo dizer? Que tudo na vida é lógica. Então, tudo na vida é lógica. Se tudo na vida é lógica, o que não tem lógica está errado. Tá errado. Então, a gente conseguiu levar essa tese lá para Brasília, foi reconhecido e deu certo. E ganhou, casos, né? Então, vocês estão entendendo aí. Então, mas aí eu tenho que dizer, saída. Nesse caso eu fui leigo, cometi um erro primário. Pode falar qual foi? Claro, cometi um erro primário, que foi não ter observado a validade dos documentos do meu cliente. Ele não tinha documentos válidos para dizer que era proprietário. Então eu bati uma cabeça danada, resolvi, mas não levei, não me chateei, porque serviu de laboratório. Em outros casos deram certo, graças a esse laboratório. Então, mas foi um erro primário que eu cometi de não ter verificado a documentação. Então, acontece isso. Mas eu não posso ser aqui... não posso... leigo, a ponto de não fazer essas pequenas perguntas. E também não posso deixar de ser transparente para dizer que eu cometi esse equívoco. Mas também não me arrependo porque serviu de laboratório. Uma experiência, né? E nós estamos já nos finalmente do nosso podcast. Conversa muito bacana, esclarecedora para você. E eu queria falar, não sei se você vai poder falar, mas dentro dessa abertura, alguns dias atrás você entrou numa polêmica, não é isso? Esclareça aí, se defenda, qual delas? O que aconteceu, se você puder falar, fale para as pessoas. Qual das polêmicas? Acho que um viral aí no WhatsApp, né, em grupos, então fala aí um pouco aí. Vou falar exatamente o quê, porque a maioria das pessoas estão sabendo, mas é bom para você falar para esclarecer. Acredito que você esteja falando das postagens aí do aniversário e depois, enfim. Posto. Na realidade, eu gosto muito da Ayn Rand, que na realidade é um pseudônimo, uma filósofa lá de São Petersburgo, ali pertinho dessa confusão da guerra aí, Estônia, Letônia, Lituânia, lá no Mar Báltico, né? 1905 ela. E ela explica que a gente vive, um vídeo dela de 1970, por exemplo, a gente vive na era da inveja. As pessoas, elas odeiam o bom por ser bom. E as pessoas que odeiam o bom por ser bom querem estar do lado de pessoas fracassadas. E infelizmente isso é do ser humano, não é Teresina, não é de hoje. E essa fala, ela é bem forte porque acaba que as pessoas, muita gente não está preparada para esse pensamento. Mas aí é a filosofia dela com a qual eu concordo. Por exemplo, eu dei os parabéns pro Chico Lucas, meu amigo desde 1999. E aí já ficam dizendo, babão, é isso, meu amigo, eu conheço a trajetória do Chico Lucas, eu tenho independência para poder elogiar, sem vilipendiar a minha opinião. Eu não queria nem falar desse assunto, já que você puxou. Então, as pessoas que criticaram um parabéns pro Chico Lucas, que eu dei de aniversário no Instagram, jamais criticariam se hoje ele ainda fosse um menino pobre lá de Nazaré. Então, eu conheço o Chico Lucas e posso, sim, elogiar ele, porque ele entrou no Dom Barreto em 1999. Naquela época, no Dom Barreto, a gente fazia umas apostinhas para saber qual seria o novato, coisa de menino, né?
Qual Menino seria levado, a menino roubos da danado. juventude? Para saber qual seria o novato que sairia primeiro do colégio. Assim, a aposta era uma ficha completa. E aí o Chico Lucas entrou no primeiro ano do Dom Barreto e perguntou pro professor de Química o que era molaridade. Aí ele foi lá para cima nas apostas, porque na oitava série a gente já vê tudo isso. Então, quando vier as notas lá em cima, aí o cara vai fazer vestibular, fica em sexto lugar. Aí tem a primeira filha com 19 anos, estuda um pouco, passa em segundo lugar para a PRF no Brasil. Vai fazer a OAB, passa em segundo lugar da OAB do Brasil. Vai fazer prova para a PGE, que é difícil, do Piauí, passa para a PGE do Piauí. Presidente da Associação dos Procuradores do Estado. Presidente da OAB. Vai para o INTERP, faz uma grandíssima gestão no INTERP, revolucionou o INTERP. Secretaria de Segurança, na minha opinião, fazendo um grandíssimo trabalho. Né? Tá vendo então, as pessoas que estão criticando não têm esse currículo. Pelo menos as que chegaram para mim não têm esse currículo. Eu não posso fazer nada. Então, eu não vou deixar de elogiar uma pessoa. Foi meu sócio, dava aula particular comigo. De mototáxi, de química, física, matemática, xadrez. Então, além de uma fala, algo que alguns pensaram que seja política, vem uma amizade que eu vejo, não é isso? Sim, uma admiração. Intimidade. Uma admiração sincera. Porque eu vim de onde ele veio. Agora eu vou deixar de brincar, falar. E vou deixar de dar minha opinião, de elogiar, Entendi. porque uma outra pessoa vai achar ruim. E a outra postagem foi porque tava tendo. Então são duas, tá vendo? Aí linkaram as duas. Doutor. Não, linkaram as duas. A outra postagem era porque eu tava pontuando que o posto de combustível na frente do apartamento que eu moro e dezenas de outros condomínios estavam sendo incomodados por paredões de som até de manhã. E aí eu coloquei que isso é coisa de macaco. Então, racismo, o secretário de segurança está prevaricando por conta do crime. Racismo? Eu não estou chamando negro de macaco, não. Isso aí é racismo. Jamais, a nossa história jamais nos permitiria fazer isso. Agora, eu não vou colocar que macacos selvagens não têm a teoria da mente, porque não tem a inteligência social acurada tal qual a do ser humano. Estou me referindo a um comportamento do qual as pessoas não se colocaram no lugar do outro para saber que estavam fazendo barulho exacerbado. Então não teve questão de racismo nenhuma. E não vou deixar de elogiar as pessoas que eu tenho respeito, porque uma ou outra pessoa vai se sentir mordida, muitas vezes porque não está lá. É aquela história, não sei o segredo do sucesso, eu sei o da derrota, que é tentar agradar todo mundo. E Aristóteles já disse, não me meça pela sua régua. Se você for atrás dessas pessoas, que são o que elas me acusaram, não me importa isso daí, mas eu não tenho vínculo nenhum com o governo, exceto o concurso que eu passei quando eu tinha 18 anos de idade. Então não dependo de coisa nenhuma para nada. Então eu tenho independência para elogiar quem acho que deve. Quem achar que merece. E ponto final, não sou nem político. Admira. Não sou nem político. Pronto. É uma satisfação tê-la aqui conosco. Vi que tirou muitas dúvidas, não só minha, por mais que eu tenha uma experiência, a gente sempre aprende com pessoas de vários setores. Hoje foi uma aula, como para você também, corretor, para você, investidor, para você, comprador. Acredito que você adorou esse podcast. Acredito que vai ter umas polêmicas aí, viu? Que vai dar o que falar, então se prepare. Mas além disso, nós estamos no nosso finalmente, um bate-papo maravilhoso, e nós temos um quadro. Um quadro é Além das Chaves, que hoje eu quero que você participe. São 5 perguntazinhas rápidas que você raciocina rápido e responde. Pode ser? Ok, vamos lá? Agora vem o quadro Além das Chaves. Vamos lá. Se você pudesse morar em qualquer lugar do mundo, onde seria e por quê? Teresina. Maravilha. Pelo nosso povo, pela estrutura da nossa cidade. Aqui eu gosto de cidade do máximo de 2 milhões de habitantes. Aqui a gente está chegando em 1 milhão. Tem tudo do bom e do melhor. Tem boas escolas, um povo acolhedor. É muito importante ter um povo acolhedor, entendeu? Verdade. E adoro o nosso estado também. E eu gosto de dizer o seguinte, só um parênteses, Janete. Diga. Eu digo o seguinte, um apartamento de 248 metros quadrados, ele abriga tranquilamente 3 adultos e uma criança. Um apartamento de 250 metros quadrados não abriga 44 adultos. Não dá para viver bacana. Isso é o Piauí e aquilo é São Paulo. O Piauí tem 248 mil quilômetros quadrados e 3 milhões e meio de habitantes. Aí dá para viver bem. Agora um lugar que tem 250 mil, me desculpe os paulistas, 250 mil quilômetros quadrados, com 44 milhões de habitantes, não pode dar certo.
Então aqui nós podemos ir para bons restaurantes sem pegar fila. Culinária boa. Aí reclamam do nosso aeroporto. Qual é o aeroporto que você sai de casa em 10 minutos tá na porta? Nosso aeroporto é um dos melhores do Brasil. Você sai de casa 10 minutos tá no aeroporto, 5 minutos tá dentro do avião. Aeroporto por aí afora você tem que sair com 4 horas de antecedência. Isso é qualidade de vida. Eu já tinha visto falar de pontos positivos de Teresina, educação, saúde, agora do aeroporto vou pensar, viu? Realmente é próximo. Minha amiga, você quer passar 4 horas preso no trânsito, mais 3 horas caminhando dentro do aeroporto e ainda perdeu o voo? Ou você quer sair de casa em 10 minutos tá no aeroporto? Acredita? Acredito. Então isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. Qualidade de vida. Segunda pergunta. E qual é a sua lembrança favorita de infância relacionada à casa ou lugar onde você cresceu? Essa mexe na memória. Subindo no pé de manga e pé de goiaba com meu irmão, que hoje é médico urologista, e tirando as frutas pra dividir em casa. Essa lembrança é muito boa. Tirando o dia que a caixa de maribondo me pegou, eu tive que sair de lá Você levando gostava de manga com sal, essas coisas assim ou não? Sim. É bom, muito bom, né? Se você pudesse escolher um único livro para reler pelo resto da sua vida, qual seria? Essa é complicado. Vão pensando aí, depois eu vou perguntar a vocês, viu? Salgado Maranhão, me desculpe, a cor da palavra que ganhou o prêmio Jabuti vai ficar em segundo lugar. Mas pra mim, um livro que parece pueril, mas sempre que eu leio eu aprendo muita coisa. Essencial Invisível aos Olhos, etc. San Antônio Exupéry, Pequeno Príncipe. Muito bom. Eu vou falar o meu no último episódio dessa temporada. Eu vou falar. E se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho ao seu eu mais jovem, o que diria? Take it easy. Vai devagar, que dá tudo certo. Não precisa agonia. Vai dar certo. E o que você acha da nova geração e qual conselho daria a eles? Essa é forte. Se afastar um pouco das telas, porque está havendo um reflexo fortíssimo no cognitivo das crianças. Inclusive, a nossa geração é a primeira geração no qual o QI do filho é menor do que o QI do pai. Então, o QI do avô é maior do que o do bisavô, o do pai é maior do que o do avô, mas agora é a primeira geração em que o QI do filho está menor do que o do pai. Isso é reflexo, eu estou falando, não é da minha boca, de neurocientistas e tudo. O QI da geração atual está menor do que o da geração imediatamente anterior. A primeira vez que isso acontece. Fruto da tela. Olha aí. Fruto da tela. Doutor, quero agradecer, viu? Foi uma aula aqui. Quero agradecer você por esse dia maravilhoso, de muito esclarecimento. Espero que você volte, viu? Foi uma satisfação tê-lo aqui no nosso podcast do setor imobiliário. Eu só agradeço o convite. Espero que tenham gostado. Tentei ser o mais transparente e sincero possível. E sou um admirador seu também, conheço sua história. E sempre que a gente está junto, você sempre costuma ensinar muita coisa. Eu que aprendo com você, viu? Muito obrigado. Obrigado de coração. De coração também.